Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Rodrigo para mais uma aula de matemática 1, né? E aí nós vamos hoje, a partir de hoje, nós vamos começar a aula a partir do livro, né? Então, muito importante, estou tentando falar baixo, viu pessoal? Porque tem muita coisa ainda, tem muita semana aí, tem muitos dias ainda pela frente, né? Então, assim, é importante que você tome posse aí do livro, tá certo? Ver com a escola aí como é que pode receber esse livro, porque a partir de agora atividades é do livro, especialmente do livro agora, né? As explicações são lá também, você vai poder usar o livro para poder rever algumas explicações que você não entendeu muito bem, tá certo? Porque hoje nós vamos começar bem aqui na aula 1, no capítulo 1, falando sobre os números irracionais, tá bom? Então, nossa aula aqui de matemática 1, na aula passada eu passei potências e radiciação, né? Fiz uma espécie de resumo. Infelizmente ainda não consegui colocar as atividades, pessoal. Então, assim, tenha um pouco de paciência, peço paciência, porque, por exemplo, para mim tá conseguindo colocar o horário dentro do horário, tô aqui gravando de hoje de manhã, hoje é terça de manhã, dia 2, 11 horas da manhã. Eu tô gravando, vou gravar as duas aulas agora para tentar colocar. E aí depois que eu faço isso, eu tenho que partir para o meu trabalho na Elza. Então peço um pouco de paciência. As atividades que eu passo não tem pressa, vocês não vão precisar me mandar agora, vocês têm até sexta-feira. E se eu demorar ainda mais, vocês têm até domingo. Eu tô recebendo, na semana seguinte eu tô recebendo trabalho de gente que não fez. Então, temos tempo. Então, primeiro nós precisamos ter paciência. Pelo menos a aula de hoje, a atividade vai ser do livro. Então quem já tem um livro, beleza. Quem não tem, eu vou tentar também já colocar ainda hoje, com sorte, se Deus quiser, vou colocar ainda hoje a imagem das questões, tá certo? Vou colocar a imagem das questões do livro no grupo para vocês saberem fazer, para poderem fazer a atividade e não deixar de fazer porque está sem um livro. Tá bom? Então vamos começar como sempre, gente, falando de uma pequena frase, né? Se não puder fazer tudo, esqueci aqui um fazer. Se não puder fazer tudo, faça tudo que puder. Olha que legal, gente. Agora, essa frase eu acho ela massa, tipo, nem sempre eu vou ter todas as melhores condições para me fazer aquilo que eu estou precisando fazer. Tá aqui eu aqui me esforçando, já gravei as duas aulas do sexto ano já essa manhã, as duas aulas de hoje, já tô gravando aqui, ainda tenho que postar, esperar como vocês viram ontem, tenho que postar no YouTube, demora um certo tempo. Então, tô eu aqui tentando fazer tudo que está ao meu alcance. O problema é que às vezes a gente não tem todas as melhores condições para a gente fazer isso. Isso é uma grande verdade. Agora também nós podemos entender assim, faça tudo que puder. Aí tem muita gente que se aproveita desse pensamento para dizer assim, eu fiz tudo que eu pude. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance para ajudar aquela pessoa. E será que tu fez mesmo? Será que tu tentou uma coisa ou duas e de repente tu pensou, não, eu não vou tentar mais nada com essa pessoa, porque eu já fiz tudo. Será mesmo? Tem muita gente que vai usar essa parte que fiz tudo que puder para poder dizer assim, vou desistir aqui mesmo, né? Vou desistir aqui mesmo, porque eu não tenho condições de assumir isso, de fazer esse trabalho. Então, não, gente, quando ele faz tudo que você puder, ele está dizendo assim, um pensamento mais aprofundado dessa frase é dizer o seguinte, macho, vai além. Se tu tem que fazer, tu tem que ir além. Tem que acordar mais cedo, às vezes talvez dormir mais tarde para tu conseguir isso. Serve para mim também, é claro, né? Serve para mim também. Por isso que eu estou aqui nessa luta e ainda não vou dar conta, né? Fazendo tudo que eu posso para isso. Mas aquilo que eu digo, eu não posso só estar me conformado que eu estou fazendo tudo que eu posso. Às vezes é preciso ir além, às vezes é preciso ir depois do meu horário de trabalho, porque é uma coisa que eu não gosto de fazer mais, não faço mais, dificilmente eu faço, passar do meu horário de trabalho para tá conseguindo produzir, mas às vezes é necessário. Às vezes eu tenho que fazer, às vezes eu tenho que ir doente fazer meu trabalho. Muitas vezes fui com dor de cabeça, os professores também, dor de cabeça, febre, já fui com febre da aula, né? Então faz parte do trabalho quando você tem essa responsabilidade e quer fazer tudo que você pode para garantir isso,
Tá bom, gente? Então ele diz: se você não tem todas as condições para você fazer o que você precisa, faça o que você puder. Faça com as condições que você tem. Agora, veja bem o seguinte: isso não quer dizer que você também vai falar, tentei aqui, não deu certo, pronto. Não, também assim não. Você vai tentar fazer dessa forma, mas vai tentar fazer de bom grado, né? Então, muito bem. Dito isso, vamos partir para o nosso conhecimento de números irracionais. Gente, os números irracionais é um conjunto numérico. Existe o conjunto dos números irracionais. Em outras aulas, a gente vai entender os outros tipos de números. Por enquanto, a gente vai falar desse número, desse tipo de número, os números irracionais, tá certo? Então, os números irracionais, gente, nasceu justamente... Vocês se lembram das raízes imperfeitas, né? Então, vamos lá, por exemplo, aqui, ó. A raiz quadrada de 10. Qual é a raiz quadrada de 10? Então, quando a gente vai procurar, 3 vezes 3 é 9, 3 ao quadrado é 9, e 4 vezes 4 é 16. Então, a gente nota que se eu testar menos de 3... vai ficar menor ainda. Se eu testar mais de 4, vai ficar maior ainda. Então, o que nós notamos é que essa raiz de 10, ela é chamada de imperfeita. Agora, vamos entender por que ela é imperfeita. Para entender como ela é imperfeita, nós iremos determinar qual é a raiz de 10. Então, vou aqui determinar para você ver o que é, quanto é. Ela não é impossível de ser encontrado esse valor. O valor, ele é possível ser encontrado, mas ele não é perfeito. Ele não é perfeito, ele é imperfeito. Então, deixa eu te mostrar o que é a raiz de 10. Vou fazer aqui com a calculadora no computador, porque eu, evidentemente, não sei de cabeça. Olha o valor que deu aqui, ó. 3,16227766 Isso aqui não acaba aqui não, isso aqui é infinito. Isso aqui, ele é um número infinito. Então, e aí beleza, por que ele é imperfeito? Olha o resultado que deu. Se essa é a resposta, a raiz quadrada, vocês se lembram que a raiz quadrada, por exemplo, de 25, ele é 5, porque 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5 é 25, né? Então, se eu multiplicar esse número por ele mesmo, que é o que eu vou fazer agora, para provar quanto se é o resultado, só para vocês verem o que vai acontecer, eu estou fazendo aqui no computador, viu, gente? Porque, evidentemente, eu não tenho condições de fazer esse cálculo de cabeça. Olha aí o que vai dar. Deixa eu repetir aqui, eu errei aqui no computador. 3, vou botar só 3,16. Só para fazer uma demonstração mesmo. 3,16. Olha o que ele dá, gente. Ele dá um valor. Esse valor aqui, ele ao quadrado, ele dá aproximadamente 9,99856. Olha aí. Ele não dá 10. Ele dá tipo R$ 9,99. Mas ele não dá 10. Ele chega bem pertinho de 10. Bem pertinho. Falta colar no 10, mas não chega no 10. É por isso que ele é imperfeito. Então, notem que esse tipo de número aqui, em primeiro lugar, você percebe que ele é um número infinito. Ele é um número infinito. Primeira coisa que você percebe é que ele é um número infinito. Ele não tem fim aqui, gente. A calculadora é que não tem capacidade de mostrar o restante dos números. Mas, se tivesse, eu teria infinitos números aqui. Tá certo? Outro exemplo de raiz imperfeita, por exemplo, é a raiz de... Vou botar aqui uma raiz de 60. Tem gente que acha que a raiz de 60 é 30, né? Você sabe que não. Veja, 7 vezes 7 é 49. E 8 vezes 8 é 64.
Portanto, essa raiz ela é imperfeita, não tem nenhum número. Porque se eu testar mais de 8, gente, vai dar maior. Então nem testo. Então aqui já me prova que essa raiz ela é imperfeita. Deixa eu mostrar para você qual é o valor aqui, a raiz dessa bonitinha aí, para você ter uma ideia aí. Olha lá. 7,7459. E é porque a calculadora aqui do computador ela consegue muitos números. Ó, olha aí. Ele é infinito, tá vendo? Ó? Mais uma raiz imperfeita. Então o resultado dessa raiz imperfeita é esse número infinito. Outro detalhe que a gente nota nessas duas raízes imperfeitas, e na verdade em todas as raízes imperfeitas, a gente nota que depois da vírgula não há um padrão. Não há um padrão de número. Como assim, Rodrigo? Vamos dar um exemplo de padrão de números infinitos. Tipo 6,222. Pronto. Isso aqui é um padrão de número. Tem um padrão, tem uma coisa que se repete. Ou então tipo 0,131313. Aqui ó, tem um padrão. Depois da vírgula, o 13 se repete. Por exemplo, 0,125, 125 e assim por diante. Esses números que tem esse padrão aqui são chamados de periódicas. Portanto, se você anotar para cá, nessas duas raízes imperfeitas, não existe padrão. Então a gente diz que elas são números infinitos não periódicos. Diga-se de passagem, viu, gente, que o infinito na matemática é mais conhecido com a palavra dízima. Então, quando eu falo dízima, eu estou falando de um número que é infinito, que é um número tipo esse aqui, ó. Esse é um número infinito. Esse é um número especial, viu, gente? Não é todo número que é um número infinito, não. A maioria dos números que a gente trabalha, todos são finitos. Todos têm fim. Então, nós estamos vendo aqui, no caso das raízes imperfeitas, que eles são um caso especial de números. As raízes imperfeitas, o resultado são esses números infinitos, que são conhecidos como dízimas, e não são qualquer dízima não, é uma dízima não periódica, não existe um padrão depois da vírgula. Então, gente, como esse tipo de número é um número especial, então esses números foram chamados, né, eles foram chamados de números irracionais. Então, isso aqui é a melhor definição que eu posso dizer de números irracionais. Então, números irracionais são números infinitos, são dízimas não periódicas. Então, toda vez que você vê um número com vírgula que não tem fim e que depois da vírgula não tem um padrão, então vocês estão entendendo aqui pelo padrão do periódico. Aqui, ó, isso aqui são periódicos, porque existe um padrão depois da vírgula, e o que nós entendemos é que as raízes imperfeitas, elas não têm esse padrão. Então toda raiz imperfeita é um número irracional. Veja que não é qualquer número. Eu quero que você entenda isso. Não é qualquer número, o número 3, o número 15, o número -4, nenhum desses são números irracionais. Tá certo? Somente números irracionais são se tem que ser um número infinito e uma dízima não periódica. Então, por exemplo, aqui, ó, -5, 0, 1 sobre 2, 4,7, 6,888, infinito, 1,14162, infinito, e é uma raiz imperfeita, por exemplo, a raiz de 5, que é imperfeita. Olha todos esses exemplos que estão aqui. Quem desses exemplos é um número irracional? Quem desses exemplos? Números irracionais. -5 não é irracional. 0 não é. 1 sobre 2 não é. 4,7 não é. Só quem é número irracional? Esse. Porque esse aqui é uma dízima não periódica. E essa raiz imperfeita. Então eu posso dizer assim que toda raiz imperfeita é um número
irracional. Não é qualquer número, gente, é um número especial. Não é um número totalmente diferente dos outros. Totalmente diferente dos outros. Então, por exemplo, a raiz de 2 é imperfeita, né? Portanto, é um número irracional. A raiz de 15, a raiz de 150, por exemplo. Nenhuma dessas raízes tem resposta não, viu, pessoal? A raiz de 100, não, de 100 não, a raiz de 100 tem que é 10, né? 10 vezes 10 é 100. Mas a raiz de... muitas opções, de 120, a raiz de 99, a raiz de 1000. Todas essas raízes aqui são imperfeitas, portanto, todas elas vão ser consideradas números irracionais. Por que, Rodrigo? Porque se você for atrás de responder, e é claro que se você for atrás de responder isso aqui, você vai atrás de responder, na maioria das vezes usando a calculadora, você vai conseguir sempre um resultado parecido com isso aqui, ó. Você sempre vai conseguir dízimas, que é números infinitos, né? Porque a calculadora não consegue dar tantos dígitos, nem o seu celular vai conseguir dar muitos dígitos, então vai ter um momento que vai parar. Então, são dízimas não periódicas, ou seja, não existe um padrão depois da vírgula, tá certo? Então, todo número que se encaixar dentro dessa ideia é chamado de números irracionais. Detalhe para os números irracionais é que o símbolo dos números irracionais é uma letra I maiúscula. I maiúscula. Na próxima aula, nós vamos falar de números, os outros tipos de números. Nós vamos falar um pouco dos outros tipos de número. Hoje, estamos falando só desse tipo em especial, que é os números irracionais. Então, nós já entendemos nessa primeira parte da explicação que os números irracionais são raízes imperfeitas. Imperfeitas, né? Como o exemplo aqui da raiz de 10, de 60, ou como esses exemplos aqui, né? Ou como esse exemplo desse número, que é uma dízima não periódica, também. Muito bem. Não entendeu muito bem? Volta à explicação e revê tudo isso aqui de novo. Vamos para um outro tipo de exemplo de números irracionais. Gente, não sei se vocês conhecem, o círculo. Eu vou fazer aqui uma explicaçãozinha aqui para a gente entender isso legal. Com certeza não é uma novidade. O círculo, eu botei de 3 tamanhos para vocês entenderem o que é que eu vou tentar dizer para vocês. Ele tem 2 medidas bem importantes. Nós temos aqui essa medida aqui que dá uma volta completa aqui, ó. Essa medida aqui que seria o perímetro, mas que é mais conhecida como comprimento. Eu vou botar pela letra C, que é essa medida aqui dando uma volta completa aqui, ó. Saindo daqui, dando uma volta completa aqui, é chamado de perímetro, mas é mais conhecido como comprimento da circunferência. E aqui também, se eu der uma volta completa aqui, eu tenho o que chamado de comprimento da circunferência. É lógico que vocês estão vendo 3 circunferências, onde o comprimento dessas circunferências, elas são diferentes. Essa tem um comprimento menor, essa tem um comprimento médio e essa tem um comprimento maior. Muito bem. Existe uma outra medida dentro da circunferência, que é uma linha reta que faz isso aqui, ó. Que pode ser assim também. Que pode ser assim, tanto faz. Essa linha reta completa, que passa aqui pelo centro da circunferência, o nome dessa linha chama-se diâmetro. Diâmetro é o nome dessa linha. Diâmetro e diâmetro é o nome dessa linha. Tá certo? Muito bem. Então, um matemático pegou o seguinte. Um matemático pegou várias circunferências, como eu peguei aqui, e o cara mediu o comprimento e mediu esse diâmetro. Mediu as duas coisas, desse pequeno, desse médio e desse grande. Vamos chamar isso aqui de figura 1, figura 2, figura 3. Vamos chamar assim. Das 3 figuras. Vocês estão notando que as 3 figuras, elas são de tamanhos diferentes. O que ele notou quando ele fez essas 3 medidas, né, essas 2 medidas do comprimento e do diâmetro, comprimento e diâmetro. Ele pegou da figura 1, da figura 2 e da figura 3, ele pegou o comprimento
e dividiu pelo diâmetro. Ele pegou o comprimento e dividiu pelo diâmetro. Ele pegou o comprimento e dividiu pelo diâmetro. E aí, qual foi a conclusão que ele chegou ao final de fazer essas três divisões? E detalhe, gente, que essas três divisões, elas são de três circunferências diferentes. Então ele notou que todas essas circunferências davam um valor, esse valor aqui mais ou menos, ó, 3,141592565358589 infinito. Olha que legal, cara. Em três circunferências de tamanhos diferentes, ele pega, faz a divisão dessas circunferências e todos os valores dão basicamente, aproximadamente esse valor aqui. E aí, o que você nota? Que esse valor, ele é uma dízima, porque ele é infinito, né? Ele é uma dízima. E nota também que depois da vírgula não tem nenhum padrão. Não há nenhum padrão, portanto ele não é periódico. É uma dízima não periódica. Portanto, se é uma dízima não periódica, então ele é o que, gente? Um número irracional. Então, esse número, como ele acontece tanto na circunferência pequena, como na média, como na grande, como na gigante, ou do tamanho do mundo, como ele acontece em qualquer circunferência, eles batizaram esse número de uma letra grega chamada π. Π, que tem mais ou menos esse formatozinho aqui, ó, o π. O π é o nome desse número aqui, ó. É o nome desse número aqui. Então, π é uma letra grega que batizaram esse número, porque esse número, ele notou que esse número é um padrão em qualquer circunferência. Então, o π, ele passou a ser conhecido como... É claro que o valor de π, como ele é um número infinito, não dá para usar ele. Então, a gente costuma usar ele no valor aproximado. Valor aproximado do π, eu creio que isso aqui não é novidade. O valor aproximado do π é 3,14, que é o valor que nós costumamos trabalhar com o valor de π nas circunferências, na matemática. Tá certo, gente? Então, resumindo a história, o que toda essa explicação aqui para mim dizer o seguinte: o π, ele é um número irracional. O π, ele é um número irracional. Pronto. Então, números especiais, gente. Então, o que é que nós temos até agora de números irracionais? Nós temos qualquer número que seja uma dízima não periódica, ele é infinito e não tem padrão depois da vírgula, que nesse caso entra quem? As raízes imperfeitas, e entra também o valor de π, que na prática a gente só usa com o valor de 3,14. Então a pergunta é, e como nós usamos o π? Então, uma das formas de usar o π é justamente para calcular o comprimento de uma circunferência. Então, o comprimento de uma circunferência, olha a fórmula. O comprimento de uma circunferência. Olha como é que eu consigo. 2 vezes π vezes o raio. Rodrigo, e o que é o raio? Vamos lá apresentar aqui o raio para você. O raio é essa medida daqui para cá. Lembra do raio da bicicleta? Veja, o aro da bicicleta é como se fosse a circunferência. E o raio da bicicleta é como se fosse o raio. Aqui, ó, essa medida daqui para cá chama-se raio. Porque notem que o diâmetro, essa medida completa, inclusive a gente pode dizer que o diâmetro é feito de 2 raios. Né? Isso aqui é um raio, isso aqui é outro raio. Então eu posso até dizer isso, que o diâmetro ele é igual a 2 raios. Ele vale 2 raios no diâmetro. Tá certo? Então, com esse valor 2 vezes π vezes r, eu posso calcular o comprimento de uma circunferência. Vamos ver um exemplo aqui? Olha um exemplo aqui. Tá aqui uma circunferência. Vamos supor que o raio dele aqui... Gente, o raio ele pode ser para qualquer lado.
e ele vai ter sempre o mesmo valor. Vamos supor uma circunferência de 5 centímetros de raio. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Então, nós temos que o raio vale 5 centímetros. Então, o comprimento dessa circunferência é 2 vezes π vezes o raio, que é justamente isso aqui, ó. Então, vai ficar 2 vezes 3,14, né? O π não vale 3,14, que a gente está buscando bem daqui, ó. A gente está buscando justamente o valor aproximado, porque a gente não consegue usar esse